E aí, gente? Bom, tô gravando esse vídeo aqui porque uma coisa que eu percebi é que não tem muito tutorial na internet ensinando como é que a gente consegue desenvolver uma aplicação utilizando o Nest.js, tá? Que é pessoalmente uma ferramenta que eu gosto muito. Então, vamos começar com a criação do projeto em si, tá? Eu uso o WSL, então a gente vai criar aqui um projeto, eu vou criar um diretório que eu vou chamar de Nest Tests, basicamente isso. E aqui nesse diretório eu vou basicamente criar a nossa aplicação. Então, se você olhar na documentação, ele vai te dizer basicamente para você chamar esse nest.new, né? Ele vai pedir para que você dê um nome na sua aplicação, eu vou chamar de apresentação YouTube, pode ser. Qual é o tipo de pacote que você quer utilizar? Eu vou colocar o npm e ele vai começar o processo de instalação do nosso, é, do nosso projeto, beleza? Então, instalação em andamento, não tem muito o que falar com relação a isso, é só aguardar. Show! Perfeito, ele está carregando. Show! Carregou, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa estrutura. Então o Nest, por padrão, ele já faz várias configurações para vocês, então ele já prepara o lint, o prettier, esse aqui é o CLI do Nest, tá? Packet.json, que vai ser basicamente o que a gente utiliza para poder gerenciar os nossos pacotes, assim como as versões, aqui no packet.lock. E aqui a gente tem as aplicações, os comandos, né? Build para você buildar a aplicação, lembrando que o Nest.js utiliza TypeScript, então ele vai fazer o processo de transpilação. O que vai para o servidor normalmente já é o código transpilado, a gente não passa o código TypeScript, beleza? O que interessa pra gente no momento é esse nest.start. Então a gente vai bem aqui, vai escrever npm run start ou só npm start, tá? Não tem problema nenhum, tanto faz. Iniciou nossa aplicação, maravilha, ele vai... deixa eu ver aqui. A gente tem um Hello World já preparado aqui para ser utilizado. Então vou abrir o Insomnia e vamos ver esse Hello World aqui. Show, tá, tem umas aplicações aqui, não importa. Se eu executar isso aqui, eu vou obter o meu Hello World, basicamente, né? Então vamos entender o que está acontecendo aqui no nosso projeto antes de mais nada. Nest.js trabalha com o conceito de programação modular, que significa que tudo aqui é baseado em módulos. Os módulos, imaginem que são uma espécie de containers que contêm vários tipos de provedores. Então, repositories, services, controllers, tudo empacotado em um mesmo módulo, certo? Então vamos dar uma olhada aqui rápido na estrutura do projeto. Main.ts, esse aqui é o arquivo basicamente que o Nest.js vai executar, né? Ele faz o bootstrap da aplicação e inicia utilizando uma factory, então ele cria uma aplicação em Nest, carregando o nosso módulo principal, tá? Que eu já vou falar. E aí depois ele pega o app e escuta na porta 3000, tá? Isso aqui, por trás dos panos, está rodando um Express, tá? Então, se você está acostumado com o Express, você pode usar alguns comandos, tipo use cores, que normalmente os outros vídeos no YouTube acabam utilizando, tá? Então, vamos voltar aqui. Primeiramente, o nosso módulo. Essa aqui é a cara do nosso módulo. Ele basicamente é o é a coisa, melhor dizendo, que conecta tudo. Então todos os nossos controllers são declarados aqui em controllers, nossos providers, que é basicamente serviços, repositórios, qualquer outra coisa, fica aqui na parte de providers, certo? E aqui a gente pode importar outros módulos, tá? Um módulo pode estar conectado a outro módulo. Aqui em service a gente tem basicamente o nosso serviço. Todo serviço ele tem esse decorador injectable para dizer que esse serviço é injetável. Então, todo objeto, toda classe que vocês criarem que tiver um decorador injectable, significa que ele vai poder ser injetado no controller ou até em outros serviços. Então, se a gente pegar aqui o App Service e for olhar o controller, tá? A gente pode observar bem aqui que ele está sendo injetado, a gente está tendo aqui uma injeção de dependência, certo? E eu só consigo fazer isso graças ao meu injectable que eu coloquei lá no app.service, tá? Então, vamos olhar aqui a estrutura do nosso projeto. Então, se eu quiser, por exemplo, retornar uma requisição, se eu quiser criar uma rota do tipo post, eu vou colocar post, um método, né, que vai ser executado, tanto faz aqui, beleza? E aí ele vai ter que retornar alguma coisa. Você pode retornar um JSON, tá? Ele já vai conseguir entender que é um JSON, você não vai precisar configurar nada do cabeçalho. Você pode também retornar prompts, certo? Então serve também. Aqui vamos testar a nossa aplicação. Já testei aqui, ele deu um hello world. Tá? Eu vou fazer uma alteração aqui
no serviço, tá? Para que ele retorne no formato de JSON, por exemplo. Então a gente pode colocar um message hello aqui, tá? Vai dar erro por causa do TypeScript aqui, né? A gente pode só colocar um N. Feito isso, a gente vem aqui, roda de novo e não atualizou. Por que não atualizou? Quero saber por que não atualizou. Tá, pra que não atualizou? Deixa eu... Não sei por que não atualizou. Tá. Eu preciso entender porque o hot reload não funcionou, mas no geral ele funciona. Então a gente trocou aqui para um JSON e ele entendeu que o objeto retornado era um JSON e já fez as configurações necessárias no cabeçalho. Show! Tá, vamos pensar em criar um projeto aqui, alguma coisa que a gente possa fazer que vai ser interessante, né? Então, vamos só fazer umas configurações aqui que eu considero necessárias para nossa aplicação. Então a primeira coisa, aqui em teste, tem esse jest.endToEnd, tá? Eu gosto de usar as mesmas configurações do jest em todo o projeto, que normalmente dá erro quando você não faz isso. Então eu vou passar esse jest aqui para a pasta raiz, tá? Eu vou chamar só de jest, beleza? Aqui eu posso fazer umas alterações, então bem aqui eu vou tirar esse endToEnd spec.ts, vou deixar só dessa forma, beleza? E eu acho que só, deixa eu ver, acho que só, eu vou fazer mais uma alteração aqui, tá? Bem aqui, eu vou colocar um transform, certo? E aí eu vou pegar toda essa lógica aqui, tá? E eu vou passar de uma forma um pouco diferente. Eu vou fazer assim, tsconfig, acho que era assim, tsconfig.json, tá? E isso aqui a gente pode apagar, tá? E eu vou fazer também o seguinte, modulo name mapper, eu vou colocar aqui o seguinte, para começar, né, pasta source, ponto, e vai pegar toda até o final, beleza? Assim, acho que é isso, tá? Aí roots, dir, eu até mostrei também aqui, barra rc barra porcentagem 1. Tá, então vamos entender basicamente o que eu fiz aqui, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem esse módulo file extension aqui. Eu estou basicamente dizendo que os meus testes vão ser... Eu estou especificando aqui quais são as extensões de arquivos que vão ser reconhecidos pelo jest. Tá? Então, o JS, o JSON e também o TypeScript.ts. Tá? No root.d eu estou definindo a raiz, tá? Onde o jest vai procurar os arquivos de teste. Tá? Ponto significa que ele vai procurar no referência, né? Então, ponto, acho que todo mundo sabe, é o diretório atual, 2 pontos anterior, enfim. Não tem muito o que falar com relação a isso aqui. O ambiente de teste, então aqui eu configuro o ambiente de execução de testes, tá? Isso aqui não mexi, tá? Padrão. Test.regex, então basicamente estou passando uma regex aqui para dizer quais são os arquivos que o Nest tem que rodar, quais ele tem que executar. No caso, eu quero que ele procure todos que tenham .spec.ts, perfeito? Então todos que terminarem assim, né? Aqui é o final da linha, vamos dizer assim. Tá, isso aqui é a expressão regular, tá, gente? Transform, aqui a gente vai aplicar um processo de transformação. Porque o que acontece? Nosso projeto ele é um projeto que utiliza o TypeScript, tá? E o Jest, por definição, trabalha com o JavaScript. Então a gente tem uma biblioteca bem popular chamada ts.jest que faz testes do código TypeScript, né? Ele tem essa possibilidade aqui. E aqui eu passo os arquivos de configurações. Então onde é que está o tsconfig? Ele está em tsconfig.json. E aqui a gente tem todas as configurações do nosso transpilador. Show! Maravilha! Por final, a gente tem o módulo NameMapper, tá? Esse aqui é basicamente para definir, para permitir que a gente configure ele alias para os módulos, tá? Isso torna os importes mais simples, beleza? Então, é interessante ter conhecimento de regex aqui para que a gente consiga fazer as configurações adequadas do nosso projeto. Eu acho que é isso, eu acho que não tem mais o que fazer. Então eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer aqui no projeto é criar um módulo, né? Eu vou criar um módulo aqui que vai ser responsável pela autenticação da nossa aplicação e para os cadastros. Então vamos começar a fazer os primeiros cadastros aqui no nosso sistema. Tá? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vejo que a gente precisa fazer aqui é criar o database, né? Então vamos pausar aqui rapidinho a explicação. Eu vou dar um nest generate, tá? Eu vou criar um módulo
que vai ser responsável por armazenar a nossa base de dados. O nome do módulo vai ser database, ele vai criar aqui nosso database.module. Se a gente for vir aqui, a gente vai perceber que executando aquele comando do CLI, ele criou esse database aqui, que tem esse database module, né? Então a gente vai começar a trabalhar neles. Eu vou criar uma pasta models aqui, que a gente vai criar os nossos modelos, nossas entidades. Eu vou estar utilizando aí o type ORM para que a gente consiga trabalhar. Eu vou criar também um database.service.ts, beleza? Que a gente vai estar aí configurando o nosso projeto. Show! Eu vou fazer o seguinte, bem aqui em módulo, eu vou colocar aqui em providers, eu vou passar o database service, tá? Que eu criei. Bem aqui na verdade eu tenho que criar a unidade fácil. Eu vou criar então injectable. Eu vou criar uma classe chamada database service, tá? E é muito importante que a gente implemente one module destroy e one module init, tá? A gente vai trabalhar com esses dois. Show! A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui a título de debug um logger, para que a gente consiga trabalhar com logger. E eu vou passar um nome do nosso database. As interfaces me obrigam a implementar dois métodos, desculpa, que é o onModuleDestroy e onModuleInit. Então basicamente, vamos entender aqui, esse onModuleInit vai ser executado assim que o nosso módulo for carregado, e isso aqui quando o nosso módulo for destruído. Então, eu vou... vamos configurar aqui já a nossa conexão para o banco de dados. Então eu vou criar aqui um construtor. Eu não tenho o... Ok, tem que instalar o type ORM. Então a gente vai fazer o seguinte, npm install, eu acho que é type ORM, né? Não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Install type ORM --save, certo? Tá, basicamente isso aqui. Ok, foi. O próximo que eu tenho que instalar é o metadata. Então, reflect metadata, npm install. Esse aqui eu não vou precisar porque o nest.js já importa, tá? Para quem não sabe, esse aqui, reflect metadata, tá? Ele é importante para debugs, enfim, mas nest.js já utiliza por default. Vamos só instalar aqui os types, também não precisa, porque o nest já utiliza, maravilha. Então vamos fazer só mais uma coisa, vamos instalar aqui o drive do Postgres, tá? Então a gente vai estar utilizando o Postgres na nossa aplicação. Show! A gente já configurou aqui tudo. Então em tese eu já consigo fazer o seguinte, eu vou dar um this, chama de data source igual a new data source. Funcionou, ótimo. Tá? Type, a gente vai colocar aqui Postgres. Postgres. Tá? O host da nossa aplicação vai ser 0.0.0.0, ou seja, estou fazendo com que a minha aplicação seja visível para todas as interfaces de rede. Porta vai ser a 5432, beleza? Usuário, username vai ser usuário Postgres. E a senha vai ser de 1 a 9, tá? 789. Eu já baixei uma imagem Postgres aqui no meu computador, então eu tenho uma imagem Docker já configurada com esse username e com esse password, por isso que eu já posso fazer dessa forma. Show, eu vou fazer só mais umas alterações aqui, eu acho que eu vou colocar um arquivo de logger, então se der algum erro, aqui a gente vai poder ver separado, né? E as entidades, vamos lá. Aqui, entities, a gente vai passar todas as entidades que o TypeORM vai enxergar. Tá? O que eu faço? Eu faço dirname, ou seja, o diretório onde o arquivo se localiza, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar em todas as pastas e subpastas qualquer arquivo que tenha a extensão models, tá? Seja .ts, seja .js, beleza? Então o que eu estou dizendo aqui? Estou falando o seguinte, Nest, todas as minhas entidades elas vão estar em algum lugar aqui no nosso módulo, só procura por qualquer arquivo que tem a extensão .models.ts ou .models.js, certo? Ele vai automaticamente carregar todas as entidades aqui. Por último, eu vou chamar o synchronize para que o processo de migration possa acontecer. Então a gente vai criar as entidades, a gente vai criar tudinho, e ele vai automaticamente carregá-las pra gente, né? Beleza. Aqui no módulo init a gente vai poder inicializar, de fato. Aqui eu vou fazer this connection, vou criar uma variável chamada connection, onde eu vou fazer um await.
this.datasource.initialize. Então aqui ele inicializa a nossa configuração do banco de dados. Ok. Isso aqui é o suficiente. E caso a nossa aplicação se encerre, o que a gente vai fazer? Eu vou verificar se a conexão foi estabelecida. Né? Tendo sido estabelecida, eu vou dar um datasort.destroy. Beleza? Pode ser .close também, mas esse é depreciado. Ok, vamos dar aqui, vamos criar a conexão. E tá aqui. Ok. Henrique, por que eu não crio tudo aqui no construtor? Certo? Bom, o construtor vai ser inicializado logo quando os módulos forem iniciados. Só que qual é o problema? Se eu passar a inicialização da minha aplicação para cá, existe uma chance de eu tentar acessar um banco que sequer tem uma conexão estabelecida com a minha aplicação. Então, é interessante a gente colocar bem aqui no ciclo de vida ao módulo init, porque ele permite que seja assíncrono. Então aqui a gente trava a nossa aplicação para garantir que o banco seja totalmente inicializado, para que aí sim a nossa aplicação possa ser utilizada. Então é muito importante que a gente utilize esses módulos aqui que são chamados quando esses métodos, desculpa, quando o nosso módulo é carregado. Show! Então aqui já acho que tem tudo. Eu vou fazer só mais uma coisa. Eu vou criar aqui um this.entity_manager que a gente vai precisar para carregar os repositórios. E aí eu vou carregar o nosso manager. E aqui, aqui eu vou criar um método chamado entity que vai retornar esse entity manager para mim. Show. Tem uma configuração ok aqui para o nosso banco de dados. Eu preciso definir também. Acho que já foi tudo. Database, verdade. Então aqui a gente vai. Não. Deixa eu pensar aqui. Vou chamar de YouTube. Suficiente. Vamos lá, vamos configurar aqui. Database, aqui já foi. Aqui eu posso importar meu provedor. E show. Vamos começar aqui. Eu vou criar um arquivo, vou chamar de etc.models.ts, tá? Vou criar todas as entidades aqui. Depois eu me preocupo em separar, em pasta, etc. Então, vamos criar só uma entidade aqui, usuário, só para que a gente consiga testar o acesso ao banco de dados, ver se funciona direito. Então, aqui é Primary Generated Column, tá? A gente vai passar o número, a gente vai criar aqui uma coluna de e-mail, tá? E uma coluna de password. Acho que isso aqui é o suficiente. Show! Então, só corrigir aqui é Entity. Beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um módulo para cuidar da autenticação. Tá? Então, generate um módulo, a gente vai chamar de auth. Ele vai criar aqui nosso módulo para autenticação. Então, se eu for aqui, a gente vai ter o nosso módulo para fazer o processo de autenticação dos usuários, cadastro dos usuários, etc. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar eu vou ter que importar, tá? Então aqui eu vou importar o database module. Então eu posso injetar um módulo dentro de outro módulo. Eu vou criar aqui um controller específico para que a gente possa trabalhar, beleza? Providers, show. A gente vai criar um auth service. E só, por hora é isso. Por hora é isso, eu não vou criar mais nada não. Show. Vamos fazer aqui auth.controller.ts. Aqui a gente coloca export class auth_controller. Tá? Bem aqui a gente vai colocar o controller e eu vou passar esse auth aqui. Já vou entender o que se trata. Bem aqui eu vou criar um mecanismo para registrar o usuário e para cadastrar o usuário. Acho que é um bom começo. Então, eu vou criar um auth.service.ts, tá? Injectable, export class auth_service, beleza? E, bom, a gente vai precisar acessar nossa base de dados, então
eu vou criar aqui um construtor, tá? E ele vai receber aqui o nosso database service. Show. Então aqui eu estou fazendo a minha primeira injeção de dependência. Eu tenho o database service e eu vou pegar esse database service aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, na verdade, o user repository, tá? Que é o database.entity que eu criei, né? .get repository. Calma, deixa eu ver aqui. Vai ser user repository, tá certo? Repository vai ser igual a database aqui, read only ponto method entity ponto get repository passando o user. Então isso aqui é basicamente para conseguir, tá? E aqui eu sei que ele retorna repository de um user, tá? Show. Bom, uma coisa que eu acabei pensando aqui bem aqui na parte do database, a gente vem aqui em módulos, eu carrego o serviço, mas é muito importante que eu exporte esse serviço também, tá? Por que disso? Porque a gente vai... Porque o default, né, o padrão, é que tudo o que você provê para o módulo pertence única e exclusivamente ao módulo. E como a gente está tentando, como a gente vai, na verdade, bem aqui, acessar o database, né, em outro módulo a gente tem que especificar e exportar lá. Por isso que eu coloquei o export. Show. Deixa eu pensar aqui o que a gente faz agora. Bom, a gente pode rodar na aplicação, então deixa eu dar um clique aqui, certo? Vou colocar a aplicação para rodar para a gente testar se está tudo certo. E, ok, deu esse erro aqui. Cannot read the property of define read get repository. Tá. Bem aqui. Tá, aqui é o mesmo problema que eu já comentei. A gente pode fazer assim. A gente dá um desse ponto. Database igual a database. A gente só pega o módulo, beleza? Mas a gente vai precisar criar o nosso on módulo init. Então a gente vai vir aqui implements on módulo init. Beleza? E aí aqui a gente vai colocar o on módulo init. E aqui que a gente vai carregar o nosso repository, this.database.entity.get repository user. Pronto. Show! Então a gente tem aqui o nosso serviço de autenticação que consegue acessar o serviço de banco de dados. Tá. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar dois métodos. Vamos criar um método para criar usuários, né, registrar usuários, e um outro método que vai ser basicamente para fazer o processo de login, pegar um token e depois a gente vai fazer a sessão, né? Então vamos lá. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar um post, tá, chamado login. Bem aqui eu vou passar esse decorador chamado body, beleza? Que é basicamente para colocar o corpo da requisição nessa variável. E aqui eu vou dar um return this.authentication service. Vamos importar esse authentication service. Read only out of service que recebe o auth service. Tá, this.auth igual a auth service. Bom, nosso controller recebe o serviço auth service e por sua vez usa o serviço database service. E aqui a gente vai criar um register, certo? Vai basicamente receber um usuário, então body .email e um body.password. Acho que tá show de bola. Maravilha, então vamos fazer o seguinte. Login. Vamos criar um método. Vou fazer o seguinte, eu vou criar também aqui um auth user DTO. Tá. Aqui vai ter um e-mail e vai ter um password. Então, essa classe aqui é basicamente para determinar a estrutura do nosso corpo. Então, eu estou definindo, estou dizendo que o corpo da minha requisição ela tem basicamente essa estrutura. Recebe um e-mail e um password com uma string, beleza? Para forçar uma validação, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar... não tem. Tá, vamos fazer o seguinte. Bem aqui, eu vou dar um imp install class transformer
e o class validator. Tá? É interessante utilizar esses dois aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isString e aqui isString. Tá? Então o que acontece? Se o corpo da minha requisição for outra coisa que não é uma string, não tem e-mail, senha, se tem algo diferente dessa estrutura, ele vai dar erro. Beleza? Então isso aqui é uma garantia. E aqui a gente vai criar o método register, vamos pra cá. Aqui e-mail e password, perfeito. E a gente vai fazer agora a implementação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente criar um usuário. User.email vai ser e-mail. User.password vai ser igual a password. E aí eu vou fazer um this.userRepository.save user, tá? Fazendo isso, a gente vai se registrar, cadastrar um usuário no nosso banco de dados. Show! Acho que tá bom. Existem outras coisas que a gente poderia fazer, então seria interessante, né, a gente pegar o repository, né, e procurar esse e-mail, né? Será que já existe? Exist user, né? E aí a gente vai fazer o seguinte: if se o usuário existir, a gente vai fazer em true new error http exception usuário já existe. Então, se já criou, já era. http status.bad request. E aí, caso que não, a gente vai continuar nosso projeto aqui. E aí, eu vou retornar aqui uma message criado com sucesso. Show. Acho que tá ok, não vejo por que fazer algo diferente. O que a gente pode fazer agora, hein? Bom, bem aqui no controller, a gente vai passar um http status. http que é mesmo? Code. E que a gente possa http status created. Pronto, nosso objeto foi criado com sucesso. Beleza, acho que tem bastante coisa aqui já. Vamos subir aqui a nossa imagem do Postgres. Então eu vou subir aqui o Postgres para a gente testar. Aqui eu não sei se precisa criar o database, vamos testar. Tá, vamos testar. Então vem aqui. Eu vou criar um auth. Endpoint auth. Coloquei aqui, coloquei login, né? Vamos colocar registro, faz mais sentido. Tá, tipo post. Vem aqui, a gente vai colocar e-mail, dash e password teste também, que fácil. Vou dar aqui do server, claro. Ok, deu um erro aqui. New database error. Database YouTube does not exist. Tem que criar. Tá. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o pgadmin. Show, carregou aqui. A gente vai em servidores. Databases aqui a gente vai criar um database. Eu vou chamar de YouTube. Acho que isso é suficiente, não precisa fazer mais nada. Show. Owner, code, Postgres, beleza. Ó, o meu usuário aqui é o owner do database. Salvar. Maravilha. Criei aqui um database vazio. A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos tentar ver se acontece algum erro aqui. Show, agora foi. Vamos fazer aqui. Provavelmente vai dar erro, né? Ó, cannot post auth register not founded. Show. Auth register, tá. O que será que aconteceu? Então, vamos fechar aqui, tem muita coisa aberta. Maravilha, cara. A gente criou aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai cuidar do processo de autenticação da nossa plataforma. Então, se eu for entrar aqui no Passport.js, opa, escrevi errado,
passport.js.org, né? A gente vai olhar aqui na própria documentação que isso aqui é um middleware de Node.js para fazer uma implementação fácil de um processo de autenticação de usuário. Tá? Basicamente, essa aqui é a função. Se a gente for olhar aqui no Home, né, a gente pode ver estratégias. Na verdade, existem vários tipos de autenticação. Então, a gente pode fazer autenticação por Bearer, Token, Facebook, OAuth, Twitter, Single Sign-On, tem aqui que eu já vi também. Enfim, existem vários tipos de autenticação que a gente pode olhar. Mas a gente vai utilizar a autenticação default, a mais light que existe, porque eu quero mostrar agora o conceito de guard do Nest.js. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o middleware aqui no nosso Nest. Então, vamos aproveitar aqui, que eu já estou com o Passport aberto. Eu vou escrever Nest.js Progressive Web Framework. Tá? Bem aqui na documentação, a gente pode ver que existem os controladores, os provedores, que eu já comentei, os módulos, tá? Mas existem vários outros, existem os middlewares, os pipes, os guards, interceptors, e também você pode criar o seu próprio decorador, tá? O que a gente vai falar especificamente são dos guards, beleza? Então o guard, ele é basicamente um intermediário, ele é um middleware, tá? Basicamente é um middleware, onde ele vai receber a requisição HTTP, vai fazer algumas verificações, então checar se o token é realmente o token válido, tá? Tem uma sessão válida, se sim ele vai permitir o dado ir para o nosso handle, que no nosso caso é o controller. Caso contrário, ele já dispara uma exceção dizendo que a gente não tem autorização para acessar aquele determinado endpoint. A diferença do guard para o middleware é basicamente porque o guard tem acesso ao contexto, então ele te dá muito mais dados. Aqui o middleware dá menos informações, ele é só para você fazer uma espécie de pré-processamento no meio do caminho, algo mais nesse estilo, pelo que eu entendi. Então, sei lá, configuração de cores, por exemplo, ficaria aqui em middleware. Então a gente vai fazer o guard. O guard, assim como qualquer outro, é um provedor, então você tem que colocar um injectable e implementar a interface canActivate, certo? A gente vai fazer essa implementação aqui, que é a nossa próxima etapa. Mas antes, só para a gente conseguir testar, né, vamos fazer, deixa eu ver aqui, notificação. Não quer saber? Eu vou usar o próprio get. Tá, show, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é criar o guard. Tá? Então, bem aqui na nossa aplicação, eu vou escrever nest generate guard. Tá? E eu vou colocar aqui auth, tá? Que é um guard de autenticação. Coloca para rodar aqui. Ele vai montar o nosso guard. E pronto, done. Se a gente for olhar aqui no nosso repositório, aqui a autenticação, tem um guard criado já na estrutura e ele já vai fazer, não vai fazer a injeção do guard, ok, tem problema. Show! Então vamos só fazer as configurações necessárias. Então, primeira coisa aqui no nosso módulo, a gente tem o auth controller. Aqui em provedores a gente vai adicionar mais alguns. Então eu vou criar tem o auth guard, né, que a gente criou. Eu tenho que injetar ele porque ele vai ser um outro provedor para o nosso sistema. Eu acho que é opcional, creio que seja opcional injetar, nunca testei, tá? E a gente vai criar também um Essential Service, vocês já vão entender por quê. Então vamos lá, eu vou criar aqui o Nest, vou mostrar para vocês aqui, Nest Generate Service Auth /Session, beleza? Também criar dentro da pasta de autenticação. Bem aqui a gente tem o Session Service, que foi criado. Beleza? Bem aqui eu vou passar esse session para pasta de autenticação mesmo. Vou deixar tudo aqui. Show, aqui em módulo a gente vai importar a seção de serviço e creio que seja só isso, né? Vamos começar as implementações. Então, vou fechar tudo aqui, tem muita coisa aberta. Vamos abrir aqui o nosso auth guard. Perfeito, a gente vai começar a trabalhar primeiramente com o auth guard. E o que eu vou fazer? Bem aqui no auth guard, a gente tem isso aqui, eu vou transformar isso aqui para guard type. Pronto. Eu acho que fica muito feio assim. Beleza? E como é que funciona o auth guard? Tá? Basicamente você tem que retornar um booleano, tá? Então perceba que ele recebe um booleano, ou uma promise de boolean, ou um observable, tá? Da biblioteca RxJS, que é normalmente utilizado no Angular.
Então, basicamente, a gente tem que retornar um booleano de alguma forma. Se a gente retornar um true, significa que o guarda vai deixar passar a nossa requisição. Se retornar false, significa que a nossa requisição não vai ser aprovada. Basicamente é assim que funciona. Então, só para mostrar para vocês, eu vou criar um guard aqui, onde eu vou colocar um return true, perfeito? E o que eu vou fazer? Bem na parte do serviço, deixa eu ver se eu acho aqui, bem aqui na parte do appcontroller.ts, bem aqui a gente vai colocar um decorador chamado useGuards, tá? Onde a gente vai passar o outGuard aqui, beleza? Então, se a gente colocar o decorador especificamente em um endpoint, o guarda só vai ser o guarda, digamos assim, desse endpoint. Se eu passar aqui em cima, então todos os meus endpoints desse meu controlador vão estar guardados por esse guarda, vamos dizer assim, beleza? Então vou colocar aqui só no endpoint, basicamente, para eu acessar o Hello World, eu tenho que passar pelo guarda. E o guarda, pelo que a gente está mostrando aqui, vai deixar passar todo mundo. Então, deixa eu colocar a nossa aplicação para rodar aqui para mostrar para vocês. Aqui, cadê? Não tá. npm run start dev. Vamos ver se vai dar algum erro de compilação. Parece que não deu erro nenhum, ok. Se a gente for aqui e tentar rodar o Hello World, vamos criar vou apagar isso aqui, né? E a gente manda, ele vai dar um hello, mensagem hello. Porém, se a gente vier aqui do guarda e deny, né, pedir que todos passem, o que vai acontecer basicamente, forbidden resource, forbidden, opa, não era esse erro que deveria dar. Essa daqui pode ser, não, pode, é esse mesmo, tá certo, forbidden, porque o guarda vai mostrar, vai dizer que não existe, tá? Eu não gosto muito desse erro, então eu prefiro fazer um through new HTTP exception, não autorizado, HTTP status não authorized. Eu prefiro esse aqui, para mim faz mais sentido. E aí, status 401 não está autorizado. Então, basicamente, a gente vai criar todo o nosso sistema aqui de autenticação. A gente poderia fazer isso do jeito mais burro possível, né? A gente poderia, por exemplo, criar um construtor que armazena sessões, que é basicamente um array, e etc, etc. Mas a gente vai fazer isso com a biblioteca Passport, que ela pelo menos dá pra gente um controle de sessão um pouco mais inteligente, beleza? Então, vamos começar a codar aqui, né? Primeira coisa que eu vou precisar vai ser, deixa eu deixar o activated, vai ser do construtor, né? Então a gente vai, primeira coisa eu vou pegar o database service, tá? Por quê? Porque eu vou precisar acessar o banco de dados para verificar se o usuário existe, algo desse tipo, tá? Talvez, né? Vou ver aqui. E a gente vai precisar da sessão, tá? Eu vou criar um session service separado, porque a gente vai precisar acessar um serviço para poder registrar o usuário. Quando fizer o login, eu preciso acessar meu session service e registrar que eu tenho uma sessão, né? E aqui a gente vai verificar se a sessão realmente existe ou não. Vocês vão entender melhor. Então, bem aqui, a gente vai dar um this.database service igual a database, this.session service igual a session, tá? E aí aqui a gente vai criar os pronto. Show. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou capturar minha requisição. Para fazer isso, eu tenho o meu context.switch to http.get. O que eu quero? Eu quero o next, que é o comando para passar para a próxima etapa. Eu quero o request, quero o response. Não, eu quero o request, eu quero a requisição que eu estou recebendo. Perfeito? E o que eu vou fazer aqui? Tá? Na minha requisição, eu quero que o meu usuário passe um token no cabeçalho. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou simular um bearer token, acho que é assim que se pronuncia. Headers. O cabeçalho vai ser chamado de authorization, beleza? E eu vou dar um split, porque na verdade o que eu vou receber vai ser um authorization, que vai ter um bearer e o token aqui, tá? Então vai ser essa estrutura. Aí dá um split para poder separar aqui e pegar o nome e o token. E aqui a gente vai fazer uma verificação. Então, if name for diferente de bearer, tá? Eu espero receber bearer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um HTTP exception na minha aplicação. E eu vou escrever que o formato de autenticação é inválido, beleza? E aí eu vou dar um http status.bad request. Pô, a requisição não tá muito boa, cara, uma requisição ruim. Show!
Aí eu vou pegar o usuário, né? User vai ser await. Isso aqui vai ser, vou criar uma função assíncrona. This session service. Eu vou criar um método chamado getSession. Passando o token, tá? E aí ele vai me retornar um undefined, ou não, eu ainda vou criar esse método, né? Opa, tem usuário? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar em user esse usuário que eu encontrei e eu vou retornar true, dizendo, olha cara, pô, pode passar que, né, o negócio tá bom. Se não, cara, eu vou dar um true new ao HTTP exception, usuário não encontrado, acho que serve, e eu dou um HTTP status.unauthorized. Feito, acho que pode ser assim. Eu poderia também fazer direto aqui, through new unauthorized exception, serviria também. Show, aqui eu tô dando um try, eu acho que vou dar um catch aqui, erro, jogar, sei lá o que eu vou fazer aqui, vou colocar isso aqui também, tô sem ideia. Vamos colocar internal server, é melhor. Isso aconteceu. Ok, acho que estruturalmente isso aqui tá legal. Eu vou fazer o seguinte agora. Aqui no session service, a gente vai fazer um sistema bem simples de autenticação. Então vamos lá, private session, vai armazenar aí uma rede de user, basicamente, né? Inicialmente ele vai ser vazio. Perfeito. E aí eu vou criar um add session, tá? Que vai receber aí um usuário. E a gente faz this.session.push session. E aí eu vou criar um outro chamado getSession, que é basicamente para pegar a sessão do usuário. getSession vai receber o token, que é string, tá? Aqui a gente coloca, cara, acho que pode ser síncrono, acho que nem precisa ser assíncrono, né? Eu acho que eu vou deixar síncrono. Vamos ver. GetSession. Aí vai pegar a sessão do usuário, né? Basicamente vai ser this.session.find. A gente vai procurar aí um token, tá? Aqui vou fazer o seguinte. Eu vou mudar essa estrutura aqui. Deixa eu deixar N por enquanto. Eu já vejo como é que eu vou colocar essa estrutura. Ainda não pensei nisso. Acho que pode ser um objeto que tem o user, né? E o token como uma string. Acho que fica legal assim, né? Só que no caso é um array disso aqui. Acho que tá legal assim. Aí aqui a gente vai chamar de user session, só pra ficar fácil. Aqui a gente passa user session. Show. Tá ok. Token get session. Aí a gente vai fazer o seguinte, vai retornar a sessão de usuário. Então, o nosso server session ele basicamente faz isso. Ele é bem burrinho. Deixa eu ver o que a gente pode fazer agora. Acho que a gente já pode testar. Então, off-guard, app controller já está recebendo off-guard. Vai dar erro, então se a gente tentar aqui, deu interno. Peraí, vamos ver o que aconteceu aqui. Então, NAS can resolve the apenas off-guard database service, session service, I think this is the way. Tá, ok. Tá, aqui providers, aqui. Então, eu preciso exportar o session service, tá? Acabei esquecendo de fazer isso. Eu acho que é isso. Acho que era isso. Tá. Vamos ver aqui. Opa, ó. Status 500, o usuário não foi encontrado. Ótimo. Então, bem aqui, né? O que aconteceu foi basicamente ele bateu aqui, né? Falou, ó, cara, esse usuário não existe, né? Por quê? Porque não tem sessão aqui, né? Aqui eu não criei nenhuma sessão. A gente precisa chamar esse método addSession para adicionar uma sessão para que ele possa ser utilizado posteriormente. Beleza? Então vai lá, vamos fazer isso, vamos colocar esse sistema aqui no nosso login. Então, bem aqui em Alt Service, a gente vai criar o nosso login, né? A gente criou de registrar. Vamos criar aqui o nosso login.
que vai receber basicamente o e-mail, né? Password, acho que é assim, login, beleza? Então a gente vai fazer basicamente, vamos procurar o usuário, né? Então, primeira coisa, constant user await. Ah, putz, gente, desculpa, bem aqui, faltou um parênteses. Pronto. Show, então a gente vai checar, né, se pô, tem usuário, beleza? Lembrando que na prática você não vai fazer isso, na prática você vai utilizar um serviço de autenticação pronto, porque já tem, né? E aqui a gente está fazendo redundância, a gente está buscando 2 vezes no banco de dados pelo usuário, né? E aqui e no guard, a gente vai fazer aquela busca de novo. Então, pô, não tem usuário aqui, cara, já sabe o que vai acontecer, né? HTTP exception, quer colocar login correto, sei lá, HTTP status bad request. Show, acho que é o suficiente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou falar, pô, login correto, encerro, incorreto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um user.password. Se não for igual ao password. Não vou criptografar a senha. Beleza, só vou gerar um token. E é isso, tá? Aqui, mesma coisa. A única diferença é que a gente vai colocar aqui a senha tá incorreta. E... senha. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai criar a sessão. A sessão tem um user, né? Que é o user que a gente criou. Não precisa, a gente pode fazer assim direto também, tá? Token. A gente vai fazer o seguinte, vai passar o ID. V4, acho que eu tenho isso aqui. Não tenho, tá. Eu vou ter que instalar. Estranho, precisa que eu tinha instalado esse negócio, peraí. Cara, será que eu não instalei? Bom, vamos lá. Vai descobrir isso agora. Bem aqui, a gente chamou de ID. Deixa eu ver se aqui isso aqui não existe. Tá. E aí a gente vai criar a sessão, né? A gente preparou a estrutura. A gente vai chamar o Session Service. Vamos botar aqui. Session Service. This.session service igual a session. Tá. Isso aqui também é opcional, essa forma de construtor. Eu gosto de deixar assim porque pra mim fica mais claro. Pra quem nunca mexeu com Node. Tá, Session Service. A gente vai ter o nosso método add session e a gente passa a nossa session. Beleza? Feito isso, a gente vai retornar a autenticação. Então, dá um retorno aqui, a gente passa o token e dá um session.token. Acho que tá bom já. Acho que já descreve bem. Vamos ver aqui, bem aqui, se eu tentar não vou conseguir, né? Vamos tentar fazer o login. Então, pá, não deu. Auth login cannot post, not found, né? Não encontrou. Vamos ver o que aconteceu. Claro que ele não encontrou porque eu não criei o controlador dele, né? Também aqui em Auth Controller, a gente vai criar aqui. Então, ok. Nossa post, login. E aqui, registra. Aqui que é login, faz mais sentido. Corpo da requisição. Aqui, vou pegar a requisição inteira aqui. Ou não. Só o corpo. Vamos pegar só o corpo. And then return this. Ponto. Ponto. Auth service. Ponto. Body. E-mail. Body. Ponto. Password. Show. Acho que isso aqui é o suficiente. Eu tô comentando muito erro aqui, mas é porque o computador tá bem longe de mim. Show de bola. Aqui, feito isso, a gente pode testar aqui. Ele vai falar, pô, login correto, não temos esse cara aqui. Vamos criar aqui, acho que em mauler@gmail.com. Deixa eu colocar a senha 1, 2, 3. Pronto. E aí, bem aqui, eu vou colocar esse meu e-mail, né? Essa aqui é a minha senha. Rodou aqui, pá, maravilha, a gente conseguiu aí o nosso token de acesso.
Tá, vamos copiar esse token de acesso, a gente vai bem aqui. Bem aqui, né, ele deu usuário não encontrado, não é o ideal, né? Vamos ver aqui. Aí eu vou escrever authorization bearer, deixa espaço esse token aqui, vamos dar uma olhadinha ver se acontece uma coisa, e bam, a gente conseguiu aí o nosso hello world. Se eu tentar mudar alguma coisa aqui, por exemplo, se eu colocar set, rodar, vai dar erro 500. Esse erro aqui está errado, usuário não encontrado. Não sei porque está dando esse erro aqui. Vamos ver aqui no nosso guard. Ele está batendo aqui, na verdade, e deveria ser aqui, tipo assim. Sei lá, acho que colocar token inválido, acho que faria mais sentido, né? Não sei. Bom, aqui tá dando erro 500 aqui, né? Tá batendo aqui. Vou até fazer o seguinte. Vamos só ver o que aconteceu aqui, tá? Erro interno. Ah, tá. É porque eu dou um through exception e ele cai aqui. Tá certo. Entendi. Então, ele tá dando que o token é inválido, né? Só que quando ele dispara a exceção, como eu tô nesse bloco de tratamento de erro, ele vem pra cá, né? Tá. Ok. Mas deu pra entender a ideia, eu acho que ficou bem claro. Talvez tirar esse cat aqui, a gente deixa sem ele, faz mais sentido considerando que o nest por trás dos panos faz tratamento de exceção, né? Então, talvez a gente colocar sem seria o mais adequado. Não sei. Tô pensando. Mas acho que deu pra entender a ideia de como funciona o processo de autenticação, essa que era a minha intenção. A ideia era mais ou menos mostrar como é que funciona o Nest.js, ter um pouco da intuição. Tanto que aqui no database, né, a gente tem... Eu instanciei manualmente aqui o type ORM, né, sendo que existem módulos prontos, então se você acessar a documentação do Nest aqui, eu acho que é em Standalone Apps, Migration, Recipes, aqui ele já te dá aplicações pré-prontas, então geradores de CRUD, sistema de passaporte, aqui ele faz, existe uma lib específica para você trabalhar com o passaporte Nest.js, existe uma lib específica para você trabalhar com Type ORM no Nest.js, que facilita bastante o desenvolvimento, mas eu fiz questão de fazer bem manual, bem baixo nível, para que a gente possa olhar esses recursos, vamos dizer, nativos, né, do Nest.js, porque tudo que é feito é baseado nesses fatores aqui. Então, eu falei do guard, falei do controller, do provide, do módulo, os outros aqui são basicamente a mesma ideia. Middleware, você tem um injectable, todo provedor ele basicamente implementa uma interface diferente. Tá? Aqui o middleware recebe o request, o response e o next para permitir que ele passe, né? Diferente do guarda, você não retorna booleano, você só chama o método next para passar a requisição para a próxima etapa. Tem vários outros aqui para criar pipelines, interceptadores e por aí vai. Você pode personalizar o seu também. Beleza? Então era isso, era basicamente isso que eu queria fazer, meu primeiro vídeo no YouTube. Eu espero que agregue isso para alguém. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou claro, só me mandar o e-mail, você sabe o meu e-mail, tá aí no vídeo. E tamo junto. Valeu, gente. Até mais.